Tema de hoje, identidade. Qual é a sua? O texto que vamos utilizar como base é o texto de Daniel, capítulo 1, versículo do 1 até o 7. Acompanha comigo, diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos na aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras da língua dos caldeus. Versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que, no fim deles, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, note, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha o versículo 7 agora. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quando Jeoaquim reinava em Judá, o reino de Israel já estava dividido, reino do sul e reino do norte, ou melhor, reino do norte e reino do sul. Então, já havia ali essa divisão, depois que o rei Salomão morreu, houve aquela divisão, e aqui o reino já estava dividido. E Nabucodonosor, ele, só um parênteses, ele não venceu, ele não conquistou, ele não derrotou Judá. Porque no primeiro versículo, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ele só sitiou. Sitiar é cercar, é impossibilitar a saída ou a entrada, sitiou. Mas aí, olha o versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, ou seja, nas mãos do rei Nabucodonosor. Logo ele não venceu. Só para você entender, só para a gente começar esse nosso estudo aqui de hoje. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam, e acham que Nabucodonosor venceu, Nabucodonosor derrotou, conquistou Judá. Não foi isso. O próprio Deus entregou Jeoaquim e Judá nas mãos do rei Nabucodonosor e levou cativo. Dentre essas pessoas que ele levou cativo estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E esses homens foram levados, note, eles foram levados de maneira obrigatória, compulsória. Eles não tinham escapatória, eles não tinham opção de ir ou não ir, eles foram levados. E aqui, nós vemos aqui a participação desses jovens de uma forma muito intensa. E antes de entrar nesse texto, antes de entrar no tema identidade propriamente dito, eu queria só mencionar o que significa identidade ou ter identidade, ou para que serve a identidade. Por exemplo, na questão civil, a nossa identidade serve para, por exemplo, você ou eu passamos num concurso público e lá está o meu nome, lá, Sildemar, lá está o seu nome. E aí você é convocado para tomar posse daquele cargo ou daquela função para a qual você realizou a prova. Nesse momento, eles olham para você e falam assim, você é você mesmo? Essa pessoa que está aqui? Aí, a única forma de comprovar que eu e você somos a pessoa que está lá naquele documento para tomar posse é mostrando a nossa identidade. Na nossa identidade tem ali vários dados, tem o nome, tem a data de nascimento, o local onde nascemos, o nome do pai e da mãe, mesmo que eles tenham sido, já tenham partido, já tenham falecido. Na identidade consta o nosso polegar, E ali está a nossa digital na identidade. Tem também a nossa assinatura. Isso tudo são dados que vão comprovar que a pessoa que está sendo
é mencionada naquele documento para tomar posse, é de fato eu, é de fato você. Então nós apresentamos a identidade tem essa função. Então a identidade é uma coisa extremamente importante. Ela não é um documento ou algo que não tenha importância, pelo contrário, tem muita importância. Existem cursos na área militar que eles têm uma prática muito comum. Por exemplo, se você se lembra daquele filme Tropa de Elite, no filme Tropa de Elite tinha um curso chamado o curso do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Esse curso, ele tinha vários detalhes nele, mas o principal que me chama a atenção nesse curso, ou nesses cursos, né, e existem outros aí da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, existem vários cursos que são considerados especiais, de tropa especial, e eles têm em comum uma coisa: eles pegam uma pessoa porque nos cursos, por exemplo, no curso do BOP é admitido vários tipos de patentes, né? Pessoas com várias patentes. Então, a única forma de admitir, por exemplo, um oficial, e esse oficial receber uma ordem de um instrutor que é um praça, seja ele cabo, sargento ou qualquer um, a única forma que existe é trocando o nome e a patente dessa pessoa, desse militar que está sendo admitido no curso, por um número. E eles fazem isso. E ali eles trocam. Se a pessoa é oficial, ele deixa a patente de oficial e o nome e passa a ter um número, seja ele 01, 02, 04, seja ele qual for. Nesse momento, esse homem ele perde temporariamente a sua identidade. Isso facilita o comando do instrutor, isso facilita com que ele atenda a esse comando e execute esse comando e faça o curso de uma forma que ele, a partir de agora, no momento em que ele ingressa no curso, quando ele entra na área do curso, seja uma área de estágio, seja uma área qualquer que seja, ele passa a ser aluno. Ele, na sua cabeça, ele sabe que perdeu a sua identidade, que ele não é oficial, que ele não é o nome que está aqui, ele é apenas um número. E isso no período da formação do curso, ele não é mais... Você lembra, né? O 06 ficou muito famoso no BOP, no filme Tropa de Elite, o 01, que em todos os cursos ele é sempre solicitado, porque ele é o 01, você é o xerife, enfim. Então, esses homens, eles perdem a identidade, mas de propósito, né? Proposital. Por quê? Porque eles precisam receber instruções de pessoas de patentes inferiores. E aí, para que isso seja possível, para que se torne possível essa instrução, eles perdem, ainda que temporariamente, a sua identidade. Esse caso aqui desses meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, no versículo 6, disse assim, ó: e entre eles estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles tinham nomes judaicos, né? De judeus. E o judeu tem uma coisa muito peculiar com o nome. Ele coloca o nome em função daquilo que aconteceu, de acordo com as coisas que estão acontecendo ali, do parto ou da situação que ele está vivendo. Então o nome é uma coisa muito preciosa para o judeu. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham nomes judaicos. E agora, no versículo 7, diz assim: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs a de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misaías o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Agora, eles deixam de ter nomes judaicos e passam a ter nomes babilônicos. A tentativa do chefe dos eunucos e do rei Nabucodonosor era de retirar deles a identidade de Deus e colocar a identidade dos deuses babilônicos, porque esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Beltesazar, eles elogiavam, indicavam, adoravam outros deuses. Então, agora, Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, né, Beltesazar, eles agora estavam vivendo num lugar diferente de sua terra onde nasceram. Eles estavam em situações diferentes e agora com nomes diferentes.
Todas essas atitudes tinham um objetivo: retirar deles a identidade, o que não aconteceu. Por quê? Porque eles se mantiveram íntegros durante todo o período em que estiveram na Babilônia. E não foi pouco tempo, 70 anos. Eles estiveram íntegros em tudo aquilo que fizeram. Por exemplo, Daniel, ele não podia orar a outros deuses, né, senão ao rei. E ele orava 3 vezes, ele punha-se em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia ao Deus vivo, ao seu Deus. E ele foi pego nessa hora e lançado na cova dos leões. Ele não abriu mão de fazer aquilo que é a sua identidade falava que ele deveria fazer, que era orar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E ele fazia isso. E por fazer isso ele foi lançado na cova dos leões. Mas ele não disse: tá, eu não vou fazer, vou fazer o que vocês estão mandando. Não, ele continuou fazendo apenas aquilo que ele acreditava certo. E agora, por não respeitar o decreto real, ele é lançado na cova dos leões. Você conhece a história, ele é trazido de volta, Deus guardou a vida de Daniel, preservou e a história mudou. Em outra ocasião, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da estátua para inaugurar, e aí o rei manda que tocasse os instrumentos, e todos tinham que se prostrar quando os instrumentos começassem a tocar, para adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Eles se mantiveram íntegros, eles não mudaram o seu posicionamento, eles não mudaram a sua atitude, eles continuaram firmes, de pé. E eu acredito, eu fico imaginando, né, todos se curvando e só os 3 ali de pé. Deve ter sido uma coisa assim, realmente visível, né? E aí o rei manda chamá-los, e aí você nota que eles tinham a oportunidade de voltar atrás e dizer: "Oh, rei, a gente não entendeu direito, me perdoa, vamos voltar." E aí o rei mandasse tocar de novo os instrumentos e eles se curvassem, mas eles não fizeram isso. Por quê? Porque eles tinham identidade, eles sabiam quem eles eram em Deus. Não seria apenas um nome, ou algumas iguarias, ou algumas atitudes que iriam mudar quem eles eram aqui dentro. E é isso que eu preciso entender, é isso que eu e você precisamos entender. A nossa identidade, ela não muda com as circunstâncias. As circunstâncias mudam. Por exemplo, agora recentemente nós tivemos a eleição de um outro presidente que assumiu. O presidente mudou. Logo mudam também os ministros e todo tipo de governo muda. Mas a nossa identidade em Deus não muda. Nós continuamos filhos e filhas de Deus. Nós temos uma identidade. Eu deixei aqui separado na Bíblia para nós lermos juntos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler o 9 e o 10. Diz assim, ó: "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia." Note que eu e você temos uma identidade. Aqui está fazendo comparação, um contraponto com aqueles que não serviam a Deus. É só você ler nos versículos anteriores. É um contraponto. E aqui ele inicia dizendo: mas vós sois. Olha, ele começa: vós sois geração eleita, nação eleita. Você, eu e você somos geração eleita. Ele continua: sacerdócio real. Eu e você somos sacerdócios reais. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos sacerdotes. E sabe qual é a função do sacerdote? No tempo passado, antes de Jesus, era sacrificar. Só o sacerdote entrava no templo. Só o sacerdote. Agora, com um novo e vivo caminho aberto por Jesus, eu e você somos sacerdotes reais. Porque o culto agora não é mais no templo, né? No templo. É no templo. Então, se o culto agora é no templo, eu sou o sacerdote, você é o sacerdote real. E ele continua dizendo: a nação santa, nós somos
a nação conquistada por Deus através de Jesus na cruz do Calvário, porque a nação santa era o povo de Israel. Nós agora somos o Israel de Deus. Porque fomos adotados, enxertados na videira verdadeira. E aí continua dizendo, o povo adquirido, em outra versão que eu particularmente gosto mais, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é exclusivo? Exclusivo é aquilo que ninguém mais pode ter. Por exemplo, você vai sei lá, no mercado, numa loja qualquer, e tem uma geladeira expositora, daquelas da Coca-Cola, de todas as outras marcas. Naquela geladeira expositora só entra produto daquela marca, porque é uma geladeira exclusiva. Você é exclusivo de Deus, e essa identidade ela não se perde com as dificuldades que você e eu podemos viver. Essa identidade ela não se perde com as circunstâncias que nós podemos viver. Essa identidade se mantém firme, porque essa identidade foi dada não por um homem, por mim, por você. Essa identidade foi dada pelo Senhor, conquistada na cruz do Calvário pelo Senhor. Então eu e você, o que nós temos que fazer? O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Posicionamento. Aconteça o que acontecer, nosso posicionamento. Eu sou filho de Deus, você é filho e filha de Deus. Esse posicionamento não muda, e isso não é o Senhor que vai fazer para nós. Isso é escolha nossa, isso é decisão nossa. Aconteça o que acontecer, o meu posicionamento. Eu sou filho, eu sou filha de Deus, você diz. E aí ele continua dizendo, para que tem um objetivo, tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Você não é propriedade exclusiva de Deus simplesmente para você dizer aí, não, tem um propósito aqui específico para que isso seja concretizado. Ele diz assim, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos em trevas e hoje Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E é isso que nós vamos anunciar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa é a nossa função. Aí você fala assim, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou pregador, eu não sou diácono. Não. Esse chamado, essa ordenança é para todos que levantam a mão para Jesus, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A partir desse momento, essa identidade é visível a partir do nosso coração. Essa identidade, ela é exteriorizada porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, nós vamos praticar aquilo que nós acreditamos. Nós vamos fazer coisas que nós acreditamos aqui dentro. Então, essa identidade vai nos impulsionar a ter atitudes dignas do Senhor. De vez em quando a gente erra, mas o que eu estou dizendo é que aqui dentro a essência é uma identidade em Deus, e isso não pode mudar com a mudança das circunstâncias. E ele continua, vós que em outro tempo, no passado, eu e você, não erais povo, nós não éramos povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tudo isso aconteceu a partir de Jesus Cristo, que morre na cruz do Calvário. E essa morte trouxe para nós vida e vida em abundância. Essa identidade descrita aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ela não pode mudar com a mudança das circunstâncias. Essa identidade permanece, mas isso é decisão minha e sua, de fazê-la aflorar. Porque o nosso posicionamento pode mudar, e com isso, aparentemente, nós estamos deixando e permitindo que a nossa identidade mude. Mas o nosso posicionamento tem que ser sempre o mesmo. Nós somos filhos de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Que você possa ter isso na sua mente. Essa identidade faz de você alguém especial em Deus. Essa identidade
faz de você uma pessoa que está apta a morar no céu eternamente com Ele. Nós somos especiais, mas não porque fazemos ou deixamos de fazer coisa, não, mas porque temos o nosso nome arrolado nos céus. E essa é a maior alegria que eu e você podemos ter. Essa é a maior alegria que eu e você devemos ter. Não porque fazemos coisas, não porque realizamos coisas, mas porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Deus abençoe a tua vida.